Opa, estou aqui passando para falar que o vídeo terá xingamentos e que se você for sensível a esse tipo de conteúdo, por favor saia do vídeo, pois não assumo qualquer responsabilidade pelo que acontecer e que a partir de agora em diante vai ter bem mais xingamentos nos vídeos. Era só isso, fiquem com o vídeo agora. Alguns segundos após eu sair da casa, Kaori disse: "Sabe que ele podia ter te visto, né, Haruka?" Logo a garota, que estava invisível, se mostra e ela era uma jovem muito bela de olhos roxos, cabelos pretos, aparentava ter por volta de 17 a 18 anos e tinha 1,78 de altura. Ela estava usando um vestido de saia curta e logo respondeu: "Não posso fazer nada, Kaori, afinal ele é muito bonito. Eu me pergunto se ele já namora, se não posso tentar me aproximar dele." Após ouvir isso, Kaori disse: "Você sabe que o Arthur gosta de você, né? Se ele descobre isso, vai fazer de tudo para mandar o Gabriel embora." Então Haruka responde: "Não tenho interesse num pervertido, mulherengo sem classe. Se ele tentar algo, eu mesma mato ele sem hesitar." Quando Kaori ouviu isso, ela, com uma gota cômica de suor na cabeça, disse: "Você se esqueceu da minha mãe, né? Lembre-se que ela é uma das mais fortes vampiras que já existiu." Após ouvir isso, Haruka começou a rir e disse: "Você não sabe de nada mesmo, né? Sabia que o motivo de eu morar aqui é porque a minha mãe e a sua são amigas de infância e que tanto eu quanto minha mãe somos mais fortes que ela." Kaori, com uma cara de medo, disse: "Espero que..." Logo Haruka disse: "Só para você saber, minha mãe é a princesa da noite, a vampira que também é chamada de Cavaleira Sangrenta. Ou seja, você não tem nem noção do quão forte eu sou, por isso vê se não se intromete na minha vida e na minha observação, pois só saberei se seu irmão vale o meu tempo se eu ver todo o potencial dele." Logo Haruka sai e agora era possível me ver andando na rua indo em direção à minha casa enquanto pensava em como iria fazer para passar pelo ápice da lua sangrenta sem perder o controle e controlar a transformação no instante que me transformasse. Logo eu disse de forma baixa para que ninguém me ouvisse: "Já sei, eu posso usar uma pérola da lua. Eu até tinha esquecido essas coisas de tão raras que são. Sorte minha que eu tenho algumas. Certo, eu acho que tenho tudo. Vou preparar o local e deixar marcado com o Irashin para quando for o ápice da lua sangrenta eu teleportar para lá." Logo após terminar de dizer isso, eu simplesmente corro a toda velocidade de uma forma que parecesse que eu era humano e chegava na minha casa. E então eu disse: "Lar doce lar." Logo eu entro e começo a dizer: "Caramba, Lena realmente não faz uma pausa no trabalho. Ela deixou a casa impecável. Em somente um dia vou aumentar o salário dela sem dúvida alguma." Logo eu começava a andar até o segundo andar e dizia: "Certo, vou colocar uma roupa mais casual e depois vou fazer umas compras, afinal a geladeira tá vazia e também tem o fato de eu ter que comprar algumas roupas." Nota do autor: vou dar um pequeno pulo no tempo, pois senão vai demorar demais até eu começar a ir para a escola de Kua e quem fizer piada com o nome vai ser visitado pelo Coringa com um pé de cabra. Alguns dias após eu ter começado a estudar na escola Kua, eu simplesmente estava furioso e evitava chegar perto do meu irmão. Por quê? Era bem simples, aquele arrombado logo no primeiro dia, quando alguém havia perguntado a ele se eu era o irmão dele, disse que ele era adotado e que por isso era bem problemático. Eu fiquei tão irritado que dei um soco na cara dele que o fez voar uns 2 metros e também estava sangrando pelo nariz, pois havia quebrado, e logo antes dele se levantar eu pisei no braço dele, o quebrando, e disse: "O seu arrombado, se você não se lembra, eu sou um mês mais novo que você e agora eu tenho até nojo de ter o mesmo sangue que o seu nas minhas veias. Era para eu ter seguido o conselho do vovô de ter feito o papai se separar, pois assim não teria que ouvir o que acabei de ouvir." Logo eu tirei meu pé de cima do braço dele e saí andando, mas antes de ir muito longe eu falei em alto e bom som em português: "Dirija a palavra irmão novamente a mim e eu cortarei a sua língua, seu desgraçado." Metade de todos que estavam lá não entenderam o que eu disse, exceto pelo Arthur e pela minha irmã Ayumi, que não só entenderam como ficaram chocados quando a Kiko e Kaori perguntaram o que eu havia dito. Ayumi disse com um tom de raiva para o Arthur: "Viu o que você fez, seu imbecil?" Minhas irmãs e os outros ao redor começaram a segurar Ayumi, pois ela estava tão irritada que se não se acalmasse iria matar o Arthur ali mesmo. Foi então que a Rias perguntou para Ayumi, após ela se acalmar, o que eu tinha falado. Após todos ouvirem isso, ficaram com pena de mim, pois sabiam que aquilo era algo bem doloroso, mas achavam que logo eu esqueceria. Só que elas não imaginavam que os membros da família Izar eram ensinados cedo que família deve ser valorizada e unida a todo custo, e
Ao ouvir aquilo eu fiquei com muita raiva e em vez de ir para a aula fui até o terraço da escola e fiquei lá enquanto recitava um mantra para me acalmar e logo em seguida disse uma frase que era um tipo de banimento para aqueles que desrespeitavam o ensinamento principal da família Izar, e esse banimento funcionava da seguinte forma: aquele que recebeu esse banimento era proibido de usar o nome Izar e toda vez que tentasse seria punido por dores de cabeça que afetavam o corpo, a mente e a alma, só que a dor era tão agoniante que aqueles que estavam nessa situação se matavam. E agora eu estava pensando que seria amanhã o dia do ápice da lua sangrenta, então falei: vou faltar à aula, assim posso me preparar e me transformar sem ninguém me interromper, e logo eu disse: ainda devo ter 25 dias até os meus selos se quebrarem. Mas depois da lua sangrenta provavelmente será apenas 5 dias, bom que se dane, eu vou fazer isso do mesmo jeito, afinal não passei aquela dor maldita da mordida à toa. E logo eu saí da escola, pois todas as aulas acabaram e eu parei numa ponte após receber uma mensagem no meu telefone, e era meu amigo Baltazar, que havia escrito que ele iria morar no Japão e me perguntou onde eu morava para que a casa dele fosse perto da minha, e dei o endereço. Então perguntei como ia a irmã dele, ele então falou muito mal, ele ficou bem pior e que só estavam indo por Japão porque ouviram falar de alguém capaz de curar doenças, e logo eu perguntei se ele queria que eu fosse buscar eles, então ele falou que não precisava, pois a família dele ia se mudar de vez para o Japão mesmo que não pudessem curar a doença da irmã dele, que se chamava Amélia. Ele disse que ela até queria me ver, então eu perguntei quando eles chegariam, ele então falou que era amanhã à tarde. Então eu falei: certo, a conversa está boa, mas eu tenho que sair, então vou desligar o celular, a gente se vê depois. Só que quando eu iria para casa alguém disse: com licença, você e Gabriel Izar? Logo que olhei para trás eu pensei: Reinária é mesmo aqui, o Issei não existe, então um humano com uma aura estranha deve ser o alvo mais fácil. Que pena que eu não sou nem 5% humano. Bom, vamos ver no que dá se eu fizer o jogo dela, mas eu realmente não estou a fim de matá-la. Bom, basta só trazê-la pro meu lado quando ela se revelar. Continua.